Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos. Feliz de estar com os irmãos nesse domingo, de manhã, louvando ao Senhor, conversando com o Senhor também através da oração. E para mim, mais uma vez, um prazer estar aqui compartilhando uma mensagem da parte de Deus. Hoje, né, a gente vai caminhar por um livro que eu gosto bastante também. É um livro lá do Antigo Testamento que mostra como Deus usou um homem que estava em seu trabalho cotidiano, em um determinado momento decidiu se colocar à disposição, movido assim pelo Senhor, para fazer a vontade do Senhor, e através dele o Senhor fez coisas impossíveis, demonstrando muito da dependência total que ele teve para com Deus. Na verdade, se a gente for ver em todas as escrituras, todos os homens que foram usados pelo Senhor e que fizeram coisas impossíveis ao olhar natural do homem, eles foram totalmente dependentes de Deus, com a fé 100% colocada em Deus, e não é diferente nessa história, né? Tem até uns 4 anos, mais ou menos, eu vi até uma pregação sobre esse livro também, que me marcou bastante, que foi de David Wilkerson, ele que faleceu em 2011, que ele tem até um filme, né, A Cruz e o Punhal, que é sobre, né, coisas que ele fez lá nos Estados Unidos, na questão das gangues, e, e aí uns 4 anos atrás eu descobri que tinha pregação dele no YouTube, aí eu fui ver, e aí achei uma pregação dele com um título chamado Pra Angústia, em que ele fala sobre Neemias, né? Me marcou bastante. Se os irmãos quiserem depois assistir, eu recomendo, muito bom. E é isso aí. Hoje eu vou falar sobre Neemias e vou ter como texto base o capítulo 1. Nós vamos ler todos os versículos do capítulo 1, que tem apenas 11 versículos. Neemias, para mim, é um exemplo de homem de fé, né? Tenho aprendido bastante com a história de Neemias, com o caráter de Neemias, com tudo que o Senhor fez através de Neemias, como ele se colocou à disposição do Senhor no momento em que ele se colocou, né? Um momento em que nas circunstâncias, né, em que estava, né, o contexto. Então, para mim é um exemplo de homem de fé mesmo do Antigo Testamento, e sempre está guardado bem no fundo do meu coração, né? E queria compartilhar isso com os irmãos. Então vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 1 de Neemias. Está escrito assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu, copeiro do rei. Só rapidamente um contexto sobre a história de Neemias. Nós sabemos que em Gênesis a gente vê ali o início da, né, da criação de Deus. Nós também vemos o Senhor chamando, escolhendo Abraão entre vários homens que tinham naquela época, chamando Abraão para, através de Abraão, fazer um povo que seria da quantidade da areia, que não daria nem para contar. Multidões de pessoas viria através de Abraão. E a gente vê a história se desenvolvendo, Abraão tendo Isaac, Isaac tendo Jacó, Jacó tendo os 12 filhos. E a gente vê toda a providência do Senhor na construção do povo de Israel. Nós vemos que o Senhor sempre guardando a nação de Israel, mesmo quando eles estavam em situações que ao olhar do homem era impossível de se sair. Né? A gente vê os 12 filhos de Jacó e toda a família de Jacó indo por Egito e passando quase 150 anos lá, passando todo esse tempo lá e um período de escravidão. E a gente vê o Senhor chamando Moisés e chamando Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, depois de tanto tempo. E o Senhor usando poderosamente a vida de Moisés e também de seu irmão Arão, que sempre estava junto ali com Moisés. E a gente vê Moisés, através do Senhor, libertando o povo de Israel, fazendo coisas impossíveis ao olhar dos homens. Né? A gente vê as 10 pragas que chegou a Israel, a gente vê o Senhor abrindo o Mar Vermelho, a gente vê o Senhor cuidando de Israel de maneira impressionante à medida que eles passaram tanto tempo no deserto, anos no deserto, e suas roupas não ficaram velhas. De dia o Senhor botava uma nuvem para deixar o povo confortável e evitar que ele sofresse com o calor do deserto. À noite, uma nuvem de calor, né, para aquecer o povo no frio do deserto. A gente vê o Senhor aí providenciando o maná, o alimento, constantemente para Israel. E aí a gente depois vê o povo de Israel conquistando, né, a terra que o Senhor havia prometido para eles. E a gente vê Deus levantando Josué, Caleb. A gente vê depois o Senhor levantando os juízes. E por fim a gente vê o Senhor escolhendo o rei para estar reinando Israel. Né? A gente vê Saul, depois Davi. Depois da morte de Davi vem Salomão.
E depois de Salomão vem a divisão, então, de Israel e de Judá. E a gente vê o povo de Israel entrando em decadência, entrando no pecado, perdendo totalmente o temor a Deus. E a gente vê primeiramente Israel sendo tomada por Senaqueribe, e depois a gente vê Judá sendo destruída pela Babilônia. E novamente o povo escravizado, novamente o povo em cativeiro. E aí a gente vê que alguns anos passaram, desde que o cativeiro iniciou, se não me falha a memória, 70 anos mais ou menos, desde o cativeiro, né, até esse momento aqui de Neemias. E a gente vê que nesse período aí a Babilônia também foi tomada pelo rei da Síria. E a gente vê agora Neemias nesse tempo, né, de exílio, em que o povo de Israel estava exilado, né, estava sendo cativeiro pós-Babilônia, agora com um novo reinado, muito pela consequência dos seus pecados, muito pela consequência da falta de temor e de esquecer quem Deus é, esquecer os mandamentos do Senhor, esquecer o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e ao povo de Israel, e muitas vezes a gente vê ali o povo esquecendo das leis do Senhor, daquilo que o Senhor ordenou. Então a gente vê o povo de Israel em decadência. E aqui a gente vê Neemias recebendo notícias de como estão os seus irmãos em Jerusalém. E recebendo notícias de como está a situação da cidade de Jerusalém. E aqui a gente vê a sensibilidade e a reação dele, né, ao saber da situação de Jerusalém e dos seus compatriotas. Ao saber que eles estão passando por desprezo e grande miséria, ao saber que as portas de Jerusalém estão destruídas, que as portas estão queimadas com fogo, você está uma situação deplorável. Não era aquela Jerusalém estondiosa que via no tempo de Davi, de Salomão, né? Então, Neemias, sabendo disso, até porque Neemias era um homem piedoso, ele conhecia a história de Israel, conhecia a lei do Senhor, e ele ouvindo isso, a gente vê a reação dele, ele se sentou, não conseguiu receber a notícia, chorou e lamentou por alguns dias. Então não foi uma tristeza de momento, não foi uma tristeza de um dia, não foi de alguns dias. Ele lamentou, ele orou, ele jejuou perante o Senhor. E a gente vai ver no livro de Neemias que em todo momento ele está ali em constante oração ao Senhor. Então isso mostra muito sobre a dependência dele, mostra muito como realmente ele era um homem de oração, né? Então vamos ver aqui que aí ele ora perante o Senhor, intercede pelo povo de Israel. Ele coloca diante de Deus a situação em que estava Jerusalém, e ele reconhecia também o pecado que o povo de Israel tinha cometido, e reconhecia que era consequência do pecado, a destruição de Jerusalém e a miséria do povo de Jerusalém. Naquele momento ele pede misericórdia e perdão ao Senhor. E aí ele mostra, né? Ele fala justamente isso, sobre se converter ao Senhor e que o Senhor iria renovar, iria restaurar Israel. Então, através dessa promessa, ele ora ao Senhor, ele intercede pelo povo de Israel. E, de certa maneira, ele já se coloca à disposição do Senhor. Eis-me aqui, eu vou estar fazendo o que o Senhor, né, desejar. E nesse momento ele mostra que ele era apenas copeiro do rei.
né, o copeiro do rei, e ele tinha regalias ali no palácio, ele vivia ali na fortaleza, digamos, num reinado de o maior reinado que existia naquele tempo, naquela região, né? E a gente vê no capítulo 2 que quando ele vai servir ao Senhor, quando ele vai servir o rei, quando ele vai servir, vir ao rei, é, ele demonstra a tristeza consequência daquilo que ele ouviu, da situação em que estavam seus compatriotas e, e a cidade de Jerusalém. E o rei percebe a tristeza em que ele estava e diz que não, você não está doente. Essa tristeza no seu rosto não é de doença, não é de enfermidade. Essa tristeza vem do coração, vem do interior, é uma angústia. E eu quero saber por que você está assim. E naquele momento ele diz que temeu muito quando o rei falou isso. Mas, confiando no Senhor, ele falou que ele descreveu o motivo da tristeza dele. E como ele poderia estar feliz, tranquilo, no momento em que os compatriotas dele estão em momento de desprezo, de grande miséria, e a cidade dele está destruída. E o rei pergunta a ele: e o que você quer que eu faça então? E a gente vê ali uma oração espontânea, demonstrando a dependência de Neemias, demonstrando o quanto ele era dependente do Senhor e o quanto tudo ele colocava diante do Senhor e sempre ele estava ali em oração constante com o Senhor. Então a gente vê no capítulo 2, versículo 4, ele diz, o rei dizendo: me diz agora, E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então a gente vê uma oração espontânea, meio que: Senhor, o que eu falo agora? Senhor, o que eu vou falar com o rei agora? Ele está me perguntando: e agora? E o Senhor ali dá sabedoria, da direção a Neemias, da inteligência, da estratégia a Neemias, e a gente vê o Senhor derramando dons para Neemias fazer a grande obra que necessitava a cidade de Jerusalém e o povo de Israel. Então ele pede ao Senhor pede ao rei, no caso, pede ao rei para voltar a Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. E o rei concede a Neemias esse pedido, e ele reconhece, no versículo 8, Neemias reconhece que tudo que o rei estava fazendo por ele era segundo a mão de Deus. A gente vê aí no o versículo 8, na parte final. Segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então ele reconhecia que tudo ali que estava sendo feito era pelo poder e pela bondade e graça de Deus. Então Neemias vai seguir o propósito que o Senhor tinha colocado no coração dele, e vai a Jerusalém. E ele é muito estrategista, né? Ele não chega lá dizendo: cheguei aqui, vou reconstruir os muros, o rei me deu permissão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vamos, porque o rei está conosco. Não. Primeiramente, ele fica ali 3 dias em Jerusalém, e pela noite ele vai ver a situação do muro de Jerusalém. Sem ninguém saber, só alguns homens foram com ele, ninguém sabia o motivo que ele estava ali. Até porque o Senhor deu sabedoria a ele e direção, até porque existiam inimigos de Israel naquela região, né? Pessoas que não queriam o bem de Israel, pessoas que estavam amando ver Israel daquele jeito. E a gente vê Neemias saindo pela noite, de madrugada, indo para um lugar estratégico, onde ele conseguia ver toda Jerusalém, toda a situação em que Jerusalém estava. A gente vê isso aí no versículo 11, até o 17, até o 18, 19. A gente vai ver isso aí de Neemias ir e contemplar os muros de Jerusalém.
principalmente o versículo 13. Então ele olha e contempla e vê que os muros de Jerusalém realmente estavam destruídos, estavam queimados com fogo, e aí ele já tem a noção da situação em que Jerusalém estava. E aí, depois de saber, né, de como estava a situação de Jerusalém, de como estava a situação dos muros, então aí sim ele foi falar com o povo, demonstrando a confiança de que, apesar da destruição dos muros de Jerusalém estar daquela forma, né, que muitos pensavam que jamais seriam reconstruídos, né, como os inimigos de Israel, né, que estavam ao redor de Israel, pensava que nunca iria ser reconstruído, mas ele, confiante e sendo direcionado pelo Senhor, ele reconhece a miséria em que Israel está, em que Jerusalém está, mas ele chama o povo: venham, vinde, nós vamos reedificar o muro de Jerusalém e não vamos estar mais envergonhados, mais desprezados. E aí no versículo 18 a gente vê que ele diz que não vai ser o rei que, que, que vai determinar a construção do muro, que não vai ser ele que vai determinar a construção do muro, mas sim a mão do Senhor. Então lhes declarei, ele falando com o povo de Israel, no versículo 18 do capítulo 2, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram suas mãos para o bem. Ou seja, o povo entendeu que Deus estava com Neemias, então que a partir disso eles poderiam realmente construir os muros de Jerusalém. E meus irmãos, só trazendo para o nosso tempo, né, a gente vê que hoje o mundo está, né, como Neemias, a gente também deve ter um coração sensível a olhar a situação ao nosso redor, espiritualmente falando. Se a gente ver e contemplar a situação em que o mundo está, de destruição, de caminhar através do pecado, nós vivemos um século em que as pessoas cada vez perdem o temor ao Senhor. Nós vivemos em um século em que há uma multiplicação acelerada do pecado e onde há um grande esfriamento do amor, principalmente pelo Senhor e, consequentemente, para o próximo. Né? A gente vê que as pessoas estão perdendo o temor realmente a Deus. A gente vê aí que de uns 50 anos para cá, a gente vê como a sociedade foi se moldando, por exemplo, na questão da sexualidade, na questão de visualizar a família, a estrutura relacional foi mudando, né? E hoje as pessoas pecam sem medo, envolvem Deus em seus pecados, em suas abominações, de maneira tranquila e sem nenhum temor, né? A gente vê até mesmo na casa do Senhor, né, os grandes escândalos que acontecem, demonstrando assim a falta de temor que tem sido uma crescente no coração humano. Né? E a gente vê a decadência em que a sociedade, em que a humanidade está passando, e muitas vezes pensa que cada vez estão ficando mais civilizados, ao entenderem que algumas coisas devem ser aceitas, né? E a gente vê que estão só se moldando para o desprezo da imagem que o Senhor criou, né? E a imagem do homem sendo deteriorada pelo pecado. E aí a gente vê tudo isso, né? E o Senhor realmente nos chama, primeiramente, para estar orando por um momento que nós estamos vivendo, pela nossa geração. Neemias, ele intercedeu, ele lamentou, ele jejuou,
ele sentiu angústia pela situação em que estava o povo de Jerusalém. Hoje não é diferente para conosco. Nós também devemos sentir a mesma coisa ao ver os nossos compatriotas, os nossos irmãos, o nosso próximo se acabando no pecado, se esfriando para com Deus. Nós devemos lamentar, chorar, interceder. E assim como Neemias está disposto a ser um meio do Senhor para comunicar as boas novas do Senhor. Mas continuando aqui na história de Neemias, a gente vai ver que não foi fácil a construção, surgiram adversidades. A gente vê que existiam inimigos como Tobias, Sambalate e Gesem, que logo quando souberam que Neemias iria construir o muro de Jerusalém, zombaram deles, e dizendo que eles não iriam prosperar, mas Neemias entendia que a mão de Deus estava com eles e que independente do que acontecesse, ele iria sim prosperar e os muros de Jerusalém seriam reerguidas. E a gente vê no capítulo 3, Neemias citando, né, pessoas que trabalharam no muro, em cada porta. E a gente vê aí um trabalho em comunidade, o pessoal realmente abraçando, entendendo que realmente Neemias tinha sido enviado por Deus, que a mão de Deus estava sobre Neemias e o povo estava animado para com isso. E a gente vê no capítulo 4 que mais uma vez, os inimigos de Israel naquele tempo estavam irados, né? A gente vê no versículo 1 que Sanbalate ficou irado, se indignou, escarneceu os judeus. Ele estava indignado porque ele viu que estava avançando a reconstrução dos muros. E aí Tobias até zomba, né, dizendo que vocês podem reconstruir o templo, mas uma raposa vai vir e vai destruir, né, como se não fosse possível eles reconstruírem um muro forte, firme, porque eles não estavam fazendo aquilo para o homem, eles estavam reconstruindo um muro para Deus, para a glória de Deus. Então, quando eles estavam fazendo isso para a glória de Deus, com certeza nenhuma raposa destruiria, né, e com certeza os inimigos de Israel seriam envergonhados. E a gente vai ver no versículo 4 que Neemias ouvia essa zombaria e já colocava diante de Deus, constantemente em oração. A gente vê essa prática de Neemias, da oração, da perseverança em meio às adversidades, mesmo com toda essa zombação, mesmo com todo esse ódio, essa ira. Ele animava o povo e o coração do povo se inclinava a trabalhar, como diz no versículo 6 do capítulo 4, na parte final, né? E aí, Sanbalate, Tobias, Gesem, vendo isso, cada vez mais se iravam, dizendo, poxa, a gente tá provocando eles, estamos botando medo neles, mas eles continuam trabalhando, eles continuam firmes, perseverando, né? E eles começavam a buscar outras pessoas para querer atacar Jerusalém, para desviar o povo de Israel desse intento, mas não, a mão do Senhor estava com Neemias e com o povo de Israel. E Neemias constantemente estava ali em oração. No versículo 9 ele vai mesmo dizer, porém nós oramos ao nosso Deus. Ele orou e agia, ele orava e agia, né? E pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então o Senhor dava estratégia a Neemias, o Senhor dava direção a Neemias, né? O Senhor dava coragem ao povo de Israel e dava ânimo, dava força, dava encorajamento, porque eles trabalhavam e ao mesmo tempo ficavam como vigia. Meio que eles viravam o dia trabalhando, sendo vigias, 24 horas, trabalhando no muro e sendo vigias, trabalhando no muro e sendo vigias, porque estavam com receio de serem atacados pelos inimigos. E ele sempre ali lembrava do Senhor. Dizia no versículo 14, por exemplo, a gente vê, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas, ou seja, o Senhor está com vocês.
né? Não precisa ter medo, não precisa ter receio. E ali o trabalho em comunidade continuava, Neemias com estratégias de construção, dizia, gente, vocês estão, quando o povo se separava, ele dizia, gente, quando vocês ouvirem um tocar de uma buzina, todo mundo se ajunta naquela buzina e todo mundo constrói ali, todo mundo fica junto, e todo mundo trabalhava junto, e pegava, e carregava as cargas, e ao mesmo tempo estava com a espada nos lombos, na cintura, pronto para qualquer ataque, mas ao mesmo tempo estavam animados em reconstruir o templo. Então a gente vê isso e tudo porque eles sabiam que o Senhor estava com eles. Eles sabiam que a mão do Senhor estava com eles. E não é diferente conosco, meus irmãos. Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E antes dele subir ao céu, ele falou para os discípulos: fazer discípulos por todas as nações. Ensine tudo que eu ensinei a vocês, ensine a eles tudo que eu ensinei a vocês, e eis que eu estou convosco todos os dias. Então não é diferente o nosso tempo também. Né? A gente está vendo aí a situação em que o mundo está, nós podemos interceder, orar, se angustiar por isso, nos colocar à disposição do Senhor para proclamar o teu evangelho, sabendo que o Espírito Santo está conosco e que nenhuma adversidade, nenhuma coisa que esteja ao nosso redor pode nos abalar ou nos deixar, nos diminuir para que a gente deixe de pregar o evangelho. Então o Senhor está conosco. Assim como estava com Neemias, o povo de Israel, reconstruindo aquele muro. Uma coisa que era impossível aos olhos do inimigo de Israel. Não à toa que eles zombavam, que eles desacreditavam. Mas eles viram o Senhor fazer para a glória de Deus. No capítulo 6, a gente vê que Sambalate, Tobias e Gesem, que eram inimigos de Israel, viram que o povo de Israel conseguiu edificar o muro e que já não havia brecha alguma. E aí a gente vê no versículo 15 do capítulo 6 que o povo construiu em 52 dias os muros de Jerusalém. E que os inimigos de Israel, ao ouvir isso, temeram e reconheceram que foi Deus que fez a obra. A gente vê no versículo 16. Então a gente vê a mão do Senhor sobre Neemias e sobre o povo de Israel. E a gente vê o reconhecimento de que era a mão do Senhor ali fazendo tudo. Não somente pelo povo de Israel, mas também pelos inimigos de Israel. E não era diferente não na igreja primitiva, meus irmãos. O amor que Cristo derramou por nós e que os discípulos tinham noção e a dimensão desse amor fez com que muitas vezes os cristãos perseguidos amassem aqueles que os perseguiam e ajudassem em alguns momentos aqueles que os perseguiam. E isso muitas vezes fez com que os gentios, os romanos, os gregos, os judeus ficassem atônitos, sem entender, se surpreendessem e vissem, poxa, olha como eles se amam, vejam como eles amam uns aos outros. Tem até mesmo historiadores que falam, né, como os cristãos ajudavam aqueles que o odiavam, né, quando precisavam, e como eles ficavam surpresos com isso. Né? Então, a mesma coisa aqui. Eles viram a obra que o Senhor fazia, e também o Senhor está conosco, o Senhor está com os discípulos, e os gentios e o mundo puderam ver a glória do Senhor através do Evangelho, puderam ver o Senhor fazendo grandes maravilhas e grandes milagres através dos discípulos, e ouviram falar da ressurreição de Cristo, das boas novas, de que Deus poderia viver dentro do nosso coração e nos restaurar dos nossos pecados, nos perdoar e nos dar a esperança de viver a eternidade com Ele. Então isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso vai além do que a gente pode entender e imaginar. E não é só isso, não termina por aqui a história de Neemias. A gente vê que no capítulo 8, a gente vê para mim, assim, né,
pude ler, né, até hoje do Antigo Testamento, a gente vê ali um momento de maior renovação espiritual e de maior avivamento no tempo de Israel. E a gente vai ver isso, né? O muro ali já estava reconstruído, já estava sem brecha nenhuma, e o povo agora estava com o coração inclinado para ouvir a palavra do Senhor, que ele está com sede, está com vontade. E a gente vê no capítulo 8, e é muito importante a gente ver até mesmo o dia, porque os irmãos vão entender. Aí no capítulo 8 a gente vai ver, chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do sétimo mês. Vamos prestar atenção nesse versículo 2 na parte final. A gente vê aí que é o primeiro dia do sétimo mês. E a gente vê no versículo 3, mas gravem isso, primeiro dia do sétimo mês, aí no versículo 2. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde o começo do dia, desde a madrugada até o meio-dia, meus irmãos. Todos atentos, todos inclinados a ouvir a lei, o livro da lei do Senhor, para ouvir as escrituras, para ouvir a palavra do Senhor. Então eles começam ali falar sobre a lei do Senhor. E o povo no final diz amém, louva ao Senhor, levanta as mãos, se inclinam para adorar o Senhor com o rosto em terra, mostrando assim a humilhação, mostrando assim a adoração, mostrando assim o temor ao Senhor, voltando ao coração do povo de Israel. O desejo de ouvir a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor tinha voltado ao coração do povo de Israel. E no versículo 8 do capítulo 8 a gente vê e continua. E leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. As pessoas entendiam. E no versículo 9 a gente vê Neemias, o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Uma sensibilidade incrível ao ouvir a palavra do Senhor, e é disso que nós precisamos, nossos irmãos. Nós vemos que muitas vezes, hoje há um comodismo, né, ao a gente escutar sobre a mensagem do Senhor, sobre o que Deus faz, né? E constantemente a gente precisa estar como o salmista 119, com constante amor pela palavra do Senhor. Não podemos perder isso de forma alguma. Devemos permanecer com o coração fervente em oração e fervente em ouvir a palavra do Senhor. A gente vê os tempos passando e a gente vê que muitas vezes a gente pode passar por momentos de frieza, por momentos de desânimo, por momentos de comodismo, por momentos que a gente se acostuma em ouvir a mensagem do Senhor e já não sentir aquilo que a gente sentia antes. E é isso aqui que acontece com o povo de Israel, uma renovação, um avivamento incrível, em que eles choravam ao ouvir a mensagem do Senhor, em que eles se alegravam ao ouvir a palavra do Senhor. E Neemias chama a gente, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se alegrem por estar ouvindo a mensagem do Senhor, se alegrem por estar ouvindo a palavra do Senhor. Então que nosso coração venha se exultar em alegria, venha sentir o sabor indescritível da palavra do Senhor. Como diz lá o Salmista 119, uma poesia só sobre a palavra de Deus. Né? E é disso que a gente precisa. Estar em constante meditação na palavra do Senhor de dia e de noite, até porque o primeiro Salmos é sobre isso, né? Meditar na palavra de dia e de noite. E a gente vê como foi incrível o avivamento em Israel. A gente vê no versículo 13 que no dia seguinte o povo não se cansou, o povo não parou, o povo não desanimou. Muito pelo contrário, ele se ajuntou
todo o povo, os sacerdotes, os levitas, para se atentar novamente à palavra do Senhor, à palavra da lei. E eles acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo mistério de Moisés que os filhos de Israel habitassem cabanas na solenidade da festa no sétimo dia. Aí o versículo 15: assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazer ramos de oliveira e ramos de zambujeiros e ramos de mutas e ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. E no versículo 16 diz: saiu, pois, o povo e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos atos da casa do Senhor, e nas praças das portas das águas, na praça da porta de Efraim. Então todo o povo estava disposto a ouvir ao Senhor. Quanto tempo fosse, todo o povo estava disposto a adorar o Senhor por 24 horas, se fosse preciso. E toda a congregação dos que voltaram do cativo fez cabana e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. Olha o versículo 17. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Como eu disse para os irmãos, foi o maior avivamento que o povo de Israel experimentou, a maior renovação espiritual. E de dia em dia, no versículo 18 agora do capítulo 8, ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebrara a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o rito. Ou seja, o povo de Israel passou 8 dias seguidos, adorando ao Senhor, ouvindo a lei do Senhor e conversando com o Senhor. Foi um grande avivamento, meus irmãos. E no capítulo 9, como eu falei lá, para a gente prestar atenção no versículo 2 do capítulo 8, que ali era no primeiro dia do 7º mês. E a gente vê que no 24º dia do 7º mês, os filhos de Israel continuavam se ajuntando com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. No versículo 1 do capítulo 9 a gente vê isso. Ou seja, com arrependimento, se arrependendo dos seus pecados diante do Senhor. E aí Neemias continua orando e intercedendo, e o povo de Israel confessa ali os seus pecados, a sua iniquidade, e continua lendo a lei do Senhor e se atentando para isso, e adorando ao Senhor, como diz no versículo 3. E a gente vê aí, meus irmãos, esse grande avivamento que aconteceu em Israel, que nos serve de exemplo, que nos serve de motivação, de encorajamento, que o Espírito Santo possa constantemente ferver o nosso coração pela palavra do Senhor, né? Sabemos que os dias vai passando, com certeza a gente já pode ter passado dias e dias na presença do Senhor, adorando ao Senhor, como Israel viveu aí 24 dias, até mais do que isso, buscando ao Senhor. E muitas vezes, em algum momento, a gente perdeu isso, a gente esqueceu disso, e nos relaxando, e acabou que o nosso coração se esfria, se acomoda. Mas nessa manhã o Senhor nos chama, nos motiva, nos encoraja a estar com o coração fervente em oração, fervente em amor à palavra do Senhor, né, para que a gente possa viver esse avivamento dia após dia, para que a gente possa ver através do avivamento que o Senhor faz dentro de nós, tendo impacto ao nosso redor, né? O Senhor fez isso através dos discípulos, o Senhor fez isso em toda a história da igreja. A gente tem aí nos livros todos os relatos que a gente vê dos homens que
dependeram totalmente do Senhor, se dedicarem em oração e leitura da palavra, com o coração fervente, com o coração dedicado totalmente ao Senhor. E a gente vê aí que o Senhor fez através desses homens, os milagres, aonde o Evangelho chegou por conta disso, por conta do nosso do fervor do coração e da vida com o Espírito Santo intimamente, né? Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Neemias sempre é um livro que mexe muito com o meu coração, né? Sempre fala muito comigo, sempre me faz, me encoraja, me motiva, me anima a realmente estar em constante comunhão com o Senhor, de maneira dedicada e sacrificial mesmo, de entregar tudo ao Senhor, né? Entregar minha mente, meu coração, minhas forças, tudo, né? Então que possamos fazer isso com frequência, né? Dia após dia, e não nos esquecer disso. Antes de passar a palavra para Robson, né? Continuar aí conduzindo, eu queria orar com os irmãos, né? Por essa mensagem, por essa reflexão, né? Que o Senhor nos dê graça. Pai, muito obrigado por essa manhã. Te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és gracioso, Pai. Teu amor nos constrange, Senhor. Teu amor nos move. Senhor, Tu se sacrificou por nós naquela cruz do Calvário. E a gente vê que o Senhor ressuscitou com glória e nos deu o prazer de ser chamado seu filho, Senhor, através de Jesus Cristo. Pai, o Senhor nos chamou para ser embaixadores nessa geração, Senhor. E isso é um motivo de grande honra, de grande alegria. E a gente vê que não somos merecedores disso, mas o Senhor nos deu essa graça. Pai, que o Senhor possa nos alertar, nos chamar a atenção, estar constantemente em nossos corações, através do Teu Espírito Santo, nos levando para o caminho em que podemos nos derramar em fervente oração, em constante intercessão, em constante amor pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nosso comodismo, que o Senhor tenha misericórdia da nossa falta de amor, Senhor, para com o Senhor e com o próximo, que o Senhor possa nos ensinar, nos dirigir, nos animar, nos encorajar dia após dia, Senhor, a amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração e, consequentemente, amar aquele que está próximo de nós, Senhor. E amar não somente como a nós mesmos, mas amar como Cristo amou, como Cristo nos amou, Senhor. Que este amor de Cristo possa ser expressado por nós no nosso dia a dia e que as pessoas possam ver nisso a glória de Deus, a glória do Teu Evangelho que transforma a nossa mente, nosso coração e nos faz nos render a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, neste mundo em que cada vez mais entra em decadência e cada vez mais esquece do Senhor, Pai. Que possamos orar e interceder constantemente por este mundo em que vivemos, Pai, por nossa geração que tanto despreza o Senhor, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia e nos dê a graça, Pai, de caminhar e fazer a Tua vontade, e estar diante e disposto a fazer todos os Teus propósitos, Senhor. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos dirigir a isso, Pai. E que o Senhor possa nos ajudar na batalha contra
toda rejeição e que a nossa carne quer fazer para não fazer a tua vontade, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.